prazer estar aqui para falar com os irmãos. Agradecer primeiramente aqui ao louvor, né? O Ministério do Louvor. Obrigado. O Senhor foi louvado. Vamos abrir nossas Bíblias em São João. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 petretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o sabia o servente que havia tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos falar desse texto. Interessante que os milagres de Jesus relatados nos evangelhos são 35. E o livro de João, no qual estamos lendo, são relatados 7 milagres. E dos 7 milagres, no capítulo 2, inicia-se o ministério de Cristo com o primeiro milagre de Jesus. Interessante que o milagre da transformação, ele não foi um milagre de impacto. Muitas pessoas comentam este milagre achando que é um milagre menor do que os outros. Interessante, os milagres de impacto, nós selecionamos aqui 4, que é o milagre da cura dos 10 leprosos, o milagre do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a cura do paralítico. Mas Jesus selecionou entre os 35 um, e esse foi o milagre da transformação da água em vinho. Se ele selecionou, deve ser muito especial. A literatura do primeiro século, ela não tem contestamento nenhum sobre os milagres catalogados 35, porque a palavra de Deus fala que Jesus fez muitos milagres. Está relatado pelo próprio João, capítulo 21, verso 35, que ele fez muitos milagres, mas não foram registrados. Então a vida de Jesus foi uma vida de fazer milagres. E esse é o primeiro de todos os milagres. Eu achei interessante. E vamos estudar um pouquinho sobre esse milagre. No verso 6 fala sobre 6 talhas. E essas talhas tinham uma quantidade específica de água. Era para purificação. E ela tinha de 2 a 3 metretas, a quantidade. E segundo José, o historiador da época, do primeiro século, fala que é de 80 a 100 litros cada talha.
6 talhas, vamos colocar na média 600 litros de água. Foi cheio. No verso 7 fala, Jesus dá a ordem de encher as talhas. Provavelmente 99% que foi enchida as talhas com balde, que era o instrumento da época. Por que balde? Porque era um sistema sem sensacionalismo. Hoje nós vemos nas religiões por aí, quando anunciam algum milagre, eles fazem um sensacionalismo terrível e não completam o milagre, fazem um milagre incompleto. E interessante que Jesus, lá no verso 8, ele fala: levai ao mestre Sala. Ele pega os serpentes, quando as talhas estavam cheias, e mandou que levasse a água para o mestre Sala. O mestre Sala era um especialista na festa. Ele tinha um conhecimento. E Jesus falou: levai para ele. Interessante, né? O porquê? Para que fosse testado. E eles, como nós, a função nossa, nós vamos estudar e saber o porquê, somos serventes de Deus. Devemos fazer aquilo que Jesus manda e não questionar. E eles fizeram. E o mestre Sala provou e falou que, humanamente, tecnicamente, ele falou que o noivo, ele teve uma técnica especial, que ele ainda conservava o melhor vinho até o final da festa, que era normal o costume judaico dar o vinho de menor qualidade no início e no final da festa serviu de boa qualidade. E o mestre Sala especialista falou que ele estava conservando o bom vinho até o final da festa. Então os serventes presenciaram ali um grande milagre, e diz que os discípulos creram em Jesus. O primeiro milagre das festas de Canaã foi a crença dos discípulos, a transformação daqueles homens. Creram na divindade, na deidade de Jesus. Jesus como Filho de Deus, como Todo-Poderoso, o nosso Deus. Isso é um dos maiores milagres, porque os milagres de impacto se tem 4. O leproso, os 10 leprosos, não é mencionado na Bíblia que eles ressuscitaram. Provavelmente, logicamente, com certeza, morreram. E vão, se aceitar o Cristo, ressuscitar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O cego de nascença também morreu. Não é mencionado que ele ressuscitou. Lázaro também desceu à sepultura. Não é mencionado que ele teve uma ressurreição especial. E o paralítico também. Então, o maior dos milagres é a transformação de vida. E essa transformação foi demonstrada ali, que os discípulos creram no Senhor Jesus. E mostra também uma lição toda especial ali, que Jesus estava presente no casamento. Que o casamento é uma instituição divina, aprovada pelos céus. E mostra também que Jesus transforma pessoas. O objetivo da cerimônia em Caná da Galileia era transformar vidas e não transformar água para o vinho. E eu gostaria que tudo que for falado aqui, se os irmãos esquecerem, decore somente um verso. No capítulo 2, eu gostaria que vocês decorem o verso 5, que é o central aqui da informação. Centraliza toda a informação. Então a mãe de Jesus falou para o servente: fazei tudo que ele vos disser. Fazei tudo que Jesus vos disser. Se nós decorarmos isso, essa passagem, eu já estou satisfeito. Já centralizou todo o sermão dessa noite. Esse milagre, além de ser o primeiro milagre de Jesus, só é registrado no livro de João. Por isso que é importante. Num casamento,
em Canaã da Galileia. Essa cidade ficava numa região próximo de Nazaré, entre 10 a 12 quilômetros ao norte de Nazaré. Nós vamos saber o porquê disso, dessa caracterização, dessa localização especial. Provavelmente da nossa central aqui de Montes até o Pereira, 12 quilômetros. Os noivos era costume de não passar de um ano no noivado. E a festa durava de 1 a 2 semanas. E os noivos tinham que bancar a festa. E quando acontecia a falta do elemento principal, que era o vinho, se denotava uma tragédia, porque caracterizava que o noivo não tinha condição financeira para bancar o casamento nas festas, quanto mais numa vida pós-casado. E cabia até uma ação judicial de anulação do casamento, na tradição judaica. Então era o horror, a falta do vinho. E interessante, no verso 1 do capítulo 2, fala-me que achava-se ali uma pessoa importante, a matriarca do clã. Quem? A mãe de Jesus. E depois segue, achava-se os seus discípulos. Não era 12 ainda, eram 5. E entre esses 5 tinha um especial, que é citado, Natanael. Porque Natanael, segundo João, no capítulo 21, fala que ele era de Canaã da Galileia. Ele conhecia bem a região de Nazaré. Por isso que quando ele foi convidado por Filipe, ele falou assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Se referindo a Jesus Cristo. Ele falou: vem ver. E ele foi lá e viu Jesus. E Jesus falou: eu te vi debaixo de uma figueira, sem ele abrir a boca. E ele falou assim: agora eu sei que tu é Deus, tu é o enviado. Jesus falou assim: você crê porque eu falei que te vi, mas maiores milagres você vai ver. E esse fato do milagre aqui consta aqui na palavra de Deus, no capítulo 1 para o capítulo 2, que 3 dias depois deste fato, Jesus operou esse milagre. E estava presente ali Natanael. Porque Natanael viu aqui, ali, a presença do Senhor Jesus. Ele viu a divindade de Jesus, a onisciência de Jesus, a onipresença de Jesus. E agora ele estava vendo o poder, o Todo-Poderoso ali encarnado, Jesus Cristo. E no verso 4, verso 5 fala: não tem mais vinho, acabou o vinho. E ele fala para a mãe dele: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo? Tem muitas coisas, muitas pessoas falando na internet, muitas coisas sobre essas passagens. Mas ele falou isso em ponto final. Sabe por quê? Porque essa expressão foi falada muitas e muitas vezes. Nós vamos citar. Tinha aproximadamente 2 meses que Maria não via Jesus, seu filho. 40 dias foi no deserto da tentação, provavelmente 15 dias antes de acontecer o relato de João, no capítulo 2. Os evangelhos registram 4 encontros de Jesus com Maria. Em Lucas, João, Marcos, eles citam 4 encontros. E o afeto, o sentimento afetivo daquela mãe com Jesus era muito grande. Por isso que ela interveio. E ela fez um pedido especial. Eles não têm vinho. Ela apresenta a necessidade para Jesus. Mas a solução fica nas mãos de Jesus.
Esse é o nosso modelo. Você fez o pedido hoje. Você deseja esse pedido no seu coração. Entrega nas mãos de Jesus. Porque se Ele não atender esse pedido, Ele vai atender melhor do que aquilo que você pediu. Amém. Amém, irmãos? Decorem o verso 5 do capítulo 2. Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa é a tônica central da mensagem de hoje. Mais ou menos 30 anos de convivência com seu filho e ela não tinha visto nenhum milagre registrado, nenhum milagre. Verso 4: mulher, eu venho contigo, ainda não é chegada a minha hora. É um tom diferente isso. Todos nós concordamos. Até os críticos concordam. Mas essa passagem, mulher, era normal. Maria Madalena, quando foi o sepulcro de Jesus, ele falou, mulher, choras, mulher. Olha a expressão, Jesus ressuscitado. Com a mulher adúltera, ele falou a mesma coisa, mulher. E com a própria mãe dele, ele, quando estava suspenso no madeiro, ele falou, mulher, eis aí o teu filho, apresentando João para cuidar da mãe dele. E ponto final. Não foi um tom de respeitoso, é um tom diferente. Mas ele mostrando ali que o ministério dele, como Salvador e Redentor, iniciava-se. A reação de Maria: faça tudo o que ele vos disser. Interessante. Eu estive fazendo um passeio, estive em Santiago de Compostela, na Espanha, e o bispo estava recebendo as pessoas e ele perguntou se eu era mariano. Eu? Mariano? Não. Passa para lá. As pessoas passaram, eu fui passar naquela fila. Se depois dessa mensagem ele me perguntasse, eu falaria para ele, sou mariano. Por quê? Porque os conselhos de Maria, faça tudo o que Jesus disser. Esse é um conselho que nós devemos seguir. Nós somos marianos, porque Jesus, ele faz o milagre. E o conselho de Maria é esse, faça tudo o que ele vos disser. Mateus capítulo 12 registra que Jesus, os discípulos foram a Jesus e falaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E ele falou, sabe o quê? Minha mãe e meus irmãos é todos aqueles que fazem a vontade do meu, o ministério dele, como Salvador, estava começando, terminando ali a cruz. E nesse momento, João 2 estava nascendo. O sermão da história está aqui no versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Se nós fizermos tudo o que Jesus disser, seremos felizes em todos os aspectos da vida. João tem 4 relatos. Com a mulher adúltera, ele relata que Jesus falou, vai e não fazes mais, não peques mais, não pratiques mais, teus pecados estão perdoados. Se nós pecamos, peçamos perdão a Deus, que Ele imediatamente nos perdoa, e nós não pratiquemos mais aquele, mas se viermos pecar em outros, Deus está sempre nos perdoando. Ele veio para nos salvar. João no capítulo 9 fala, crê tu no Jesus Cristo, Filho do Altíssimo?
quando ele se revelou ao cego. E o cego falou: quem é ele? É esse que fala contigo. Eu creio, Senhor. Fazei tudo que Jesus vos disser. Vamos crer nele como Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. E ninguém vai nos tirar a salvação. João capítulo 11 fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Se nós crermos em Jesus, se sairmos daqui agora, ou não acordarmos mais, para ver o dia de amanhã, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Amém. É a mensagem, a tônica do Evangelho de João, capítulo 2. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Ninguém tira essa salvação. João capítulo 2, no verso 50, fala: os mandamentos de Deus é a vida eterna. Fazei tudo que Jesus vos disser. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Interessante, o milagre da história, a presença de Natanael ali, naquele milagre. Entre os 5 estava um homem da Galileia ali presente. Ele viu a onisciência, viu a onipresença, como conversou com Jesus. Como é que tu me viste lá? Você não estava lá? Como tu me conheces? E ali, no milagre de Canaã, da Galileia, ele viu a onipotência do Criador. A deidade de Jesus Cristo. Os 3 elementos da mensagem de hoje: o vinho velho que acabou, a água que eles encheram as talhas e o vinho novo que foi produzido. O vinho velho é o que o mundo oferece, não presta. Eu tive o privilégio de aposentar numa instituição militar. O nosso irmão Lima está presente, foi meu chefe lá. Ele era major de saúde, chefe da área de saúde. E nós trabalhamos ali no Centro de Recuperação de Itatiaia, que tratava de alcoólatras e viciados, militares. E um coronel que fez todo o sistema de comunicação para a região leste, ele estava servindo em Brasília, ele viciado, e nós estávamos tratando dele, e ele gostava muito de conversar comigo. E aquilo eu queria cochilar na cochiladinha à noite, mas ele ficava ali o tempo todo, e gostava de conversar bastante, e ele falou para mim assim: eu comecei meu vício com cerveja, e depois eu quis curar com cerveja sem álcool, e agora eu estou aqui, sem família, tratando dessa dependência. Já tive 2 recaídas. Então eu dou um recado para quem não sabe: cerveja sem álcool, vinho sem álcool, champanhe sem álcool, é o vinho velho. Sai fora dessa, que é uma armadilha do inimigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali muitos anos e acompanhar e conversar com aquelas pessoas. Como é que começa isso? É por aí que começa o vinho velho. A água posta nas talhas. A água não tem cor, verdade? Ela é incolor, ela não tem gosto e ela não tem cheiro, insípida e inodora. Uma pessoa que se diz cristã e não pratica, sem frutos, é sem cor, sem gosto e sem cheiro para Jesus. O vinho novo tem cor, tem cheiro e tem gosto. Outra história. Dentro dessa história, João apresenta o Evangelho
do milagre da transformação da vida. Nós vemos uma transformação de água lá no juízo de Deus. Moisés transformou a água em quê? Em sangue, determinando o juízo de Deus. E Jesus transformou a água em vinho, mostrando a graça salvadora de Cristo Jesus. Você está aqui, aceita Cristo, você está salvo em Cristo Jesus. Você não vai ser salvo no futuro, não foi salvo no passado, você está salvo hoje em Cristo Jesus. Amém. Abraça essa salvação, não deixe ninguém tirar. Se alguém um dia disser que você esquenta a banca aqui na frente, não leve isso em conta. Isso é uma mentira. Jesus é teu Salvador. Jesus viria morrer só por você e por mim. A história da redenção está contada aqui no capítulo 2. Numa festa nas bodas de Canaã. No capítulo 2. João é Apocalipse, em Revelação, no capítulo 19, ele fala que as ceias das bodas do Cordeiro é a segunda festa, a festa da eternidade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João relata essa primeira festa e a segunda festa. Uma festa de casamento. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos inseridos na festa do casamento. E essa é a primeira lição. Aí começa a nossa vida, a transformação. Esse milagre aqui, o principal milagre de Jesus Cristo. Não foi um milagre impactante, mas foi o principal milagre. Começou aqui o Evangelho da Salvação de Jesus. Se você quer ter sucesso em tudo, quer ter plenitude, quer ser bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida familiar, você tem que fazer uma coisa: seguir os conselhos de Maria aqui, fazer tudo que Jesus manda. Capítulo 2, verso 5. Aí ele vai transformar a tua vida, vai transformar a minha vida. E que a paz do Senhor Jesus Cristo repose em vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou pedir o Eli para continuar uma música que a gente gosta de. Pareciam ter caído no vazio, mas quando eu clamei, quando peguei, quem já chorou ao perceber que é pecador.
Eterno Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Abençoe ricamente a vida do Elia, aceitou pedido para orar, para cantar, e que ele seja ricamente abençoado. Muito obrigado por estar aqui presente sempre comigo quando eu falo, Senhor. Te peço uma bênção toda especial nessa noite para o nosso aniversariante que me convidou para falar, o Weber Vital, hoje está fazendo 39 anos, um pouquinho mais velho que o meu filho, um jovem ainda, dedicado ao Senhor, nosso ancião, consagrado, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, ele, sua esposa, seus filhos, e que o pedido que ele fez nessa noite, que o Senhor possa agraciá-lo, Senhor, com esse presente especial. Não sei o pedido que ele fez, mas que ele possa ser ricamente agraciado com esse presente seu, Senhor. Me abençoe eu e minha família, que vamos também viajar no carnaval. Abençoe toda essa igreja. Faça-se presente no coração de cada um irmão que fez o seu pedido, que se não for feito a vontade do pedinte, que seja melhor ainda, Senhor, que dê o
melhor para nós. Muito obrigado. Dá-nos a tua bênção com a presença do teu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém.